Olá, dando continuidade ao nosso tema geral da semana, idioma, texto e contexto, hoje, quarta-feira, nós temos o nosso subtema, textos e contextos. Você sabia que na criação, quando Deus criou o homem e a mulher, o casal tinha o mesmo nome de Adão? E o termo Eva, para designar o nome da mulher, só aparece após a entrada do pecado. A palavra original, Adam, aparece em Gênesis 1:27 e designa então o nome tanto para Adão quanto para Eva. E como foi possível esta compreensão? Por que é importante conhecer o contexto das palavras ou frases em um texto? Hoje eu vou falar brevemente sobre uma palavrinha que faz muitos estudantes da Bíblia tremerem a perna muitas vezes. Essa palavrinha se chama contexto. Não é difícil você perceber no estudo da Bíblia que o contexto é tudo. Quando você analisa um texto bíblico dentro do seu contexto, você consegue explicar textos que aparentemente são extremamente difíceis. O contexto, podemos analisar o contexto imediato, ou seja, ver o que o texto diz antes e depois do verso que nos deixou confusos. Podemos também analisar o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto geográfico no qual o profeta escreveu. Então, essas análises nos ajudam a entendermos devidamente Em se falando das Escrituras, as palavras sempre ocorrem em um contexto. Elas não estão isoladas. Uma palavra tem seu contexto imediato dentro de uma frase, e essa unidade precisa ser compreendida primeiramente. Depois, há um contexto mais amplo da unidade geral, em que a frase ocorre. Essa pode ser uma seção do texto, um capítulo ou uma série de capítulos. É essencial entender tão bem quanto possível o contexto das palavras e frases para não chegarmos a conclusões equivocadas. Quando lemos Gênesis 1:27 com 2:7, em seguida lemos Gênesis 2:15 a 23, podemos entender a partir dessas diferentes passagens e contextos a definição da palavra Adam, palavra hebraica que aparece como a definição de homem, que ela foi utilizada em dois contextos. O primeiro foi para definir o ser humano, a humanidade, e o segundo, quando aparece no relato, foi para definir o homem, Adão. Isto mostra que a mesma palavra, em nosso exemplo aqui, Adam, no original, em diferentes contextos tem significados diferentes. Um outro ponto bastante interessante de notar é que o termo Adão ocorre em um texto específico. Já a palavra Adão e Eva, ou o contexto da criação de Adão e Eva, é encontrado no relato mais amplo da criação, visto em Gênesis 1 e 2. E é exatamente isso que se pretende dizer com a questão da unidade maior. A unidade informa ao intérprete temas, ideias e desenvolvimentos adicionais. Gênesis 2, 4 a 25, por exemplo, por vezes tem sido chamado de segundo relato da criação. Mas, na verdade, há apenas uma diferença na ênfase. Contudo, em ambos os relatos, vemos as origens definitivas da humanidade. A Bíblia não foi jogada de um avião, como um pacote lá de cima. Né? Ela não foi dada no vácuo da história. Ela foi dada dentro da história, dentro da vida das pessoas e das nações. Com seus altos, com seus baixos, com sua obediência, com sua desobediência, aí está toda a narrativa das Escrituras. E dentro disso, Deus coloca a sua mensagem, né?
Então nós temos que entender que quando vamos ler uma passagem, nós não podemos tirar uma conclusão somente através daquela passagem. Há passagens que em si já encerram toda a mensagem, então você consegue entender com facilidade. Mas há passagens que você fica em dúvida, será que é isso? O que ele realmente quis dizer? Então você precisa ler o que vem antes e o que vem depois. Eu tenho um costume de colocar que há 3 contextos ou 3 realidades ao redor de uma passagem para podermos entendê-la. Há o contexto imediato, ou seja, você vai ler os versos que vêm logo depois, os versos que vêm antes, ou a história que vem antes, para você se situar, para você entender a passagem. Muitos leem a Bíblia como quem assiste um filme a partir da metade. Quem assiste um filme a partir da metade ou assiste só o final, não entendeu todo o filme. Ele precisa assistir o filme todo para poder ter uma ideia do todo e então tirar suas conclusões. A mesma coisa com a passagem bíblica. Então você tem que ter o contexto imediato, né? Você pode ter um contexto mais amplo. O contexto amplo seria o livro todo. O que esse profeta quis dizer? Em que época ele viveu? Contra o que ele profetizou? O que ele falou? Qual era a mensagem que ele tinha? Como ele viveu? Como é a história dele? Então eu preciso ter uma ideia de um contexto mais amplo, que é o livro todo, ou o conjunto de livros que tratam daquele assunto na Bíblia. Então, aí você tem o contexto imediato, você tem o contexto amplo, e eu diria que há um terceiro contexto, que é o contexto geral, a Bíblia toda. Esse verso aqui está contrariando ou está confirmando o que a Bíblia está falando? Então, se aparentemente ele está contrariando, eu preciso ler a Bíblia toda para saber o que a Bíblia toda diz sobre aquele assunto, e aí vai me clarear, vai me fazer entender aquele verso. Podemos notar aqui, através desses estudos, que no relato da criação há mais ênfase na criação da humanidade do que em qualquer outro elemento ou criatura. A humanidade é colocada no ápice da criação, é o trabalho da Trindade divina, conforme eles proclamam em sua intenção. Façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1:26. A ênfase tríplice desse verso no verbo bara, criar, reitera a intenção de Deus de criar unicamente homem e mulher, à sua imagem e semelhança. O contexto imediato de Gênesis 1 indica que Elohim, Deus, em sua majestosa pluralidade, e Ruach Elohim, o Espírito de Deus, estão envolvidos na obra da criação. Gênesis 1, 1 e 2. João 1, 1 a 3 deixa claro que Jesus era o agente da criação, pois no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Ó Cristo, Senhor meu, vindo dos altos céus, guarda os que em ti confiam, junto de ti, meu Deus.